Vamos para a palavra? Eu quero só fazer uma oração rápida. Pai, eu quero nessa hora pedir que esteja neutralizado em todo o seu poder o príncipe deste mundo e que o nosso espírito, as nossas mentes, os nossos corações estejam liberados para ouvir a tua palavra. Que todo espírito roubador da tua palavra, do maior ao menor nível de autoridade no mundo espiritual das trevas, seja agora repreendido, seja agora neutralizado em nome de Jesus, banido deste lugar, e possamos nós, na paz e na presença do Espírito Santo, ouvirmos a voz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Os textos base para essa palavra, eles estão durante a palavra, mas eu vou citar para vocês algumas coisas que eu vi essa semana. Capa da revista Exame. Prepare-se, a crise vai ser longa. Por favor, em nome de Jesus, não compre essa revista e nem leia o que está escrito lá dentro. Capa da revista Veja, a tempestade perfeita. Inflação, dólar e juros nas alturas se combinam com a crise política. É o prenúncio de muitos meses de estagnação econômica e desemprego para os brasileiros. Aí embaixo dessa matéria da Veja está escrito assim: cenários. 3 caminhos para atravessar a tormenta, é a crise. Só um leva ao céu azul. É verdade. Essa é a parte verdadeira da mensagem, né? Só um pode levar ao céu azul. Esse caminho nós já conhecemos, graças a Deus, ele é Jesus Cristo. Amém? Que guarda as nossas vidas e que nos livra de todas as crises. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? O Senhor quer falar conosco e o Senhor quer também nos fazer refletir sobre essas coisas. Porque muitas vezes esses rumores de crises, eles vêm como uma assolação do maligno. Trazer sobre a nossa vida a opressão do medo. As pessoas ficam com medo e elas param. Elas ficam paralisadas. O medo é um espírito paralisante. E o trabalho do maligno é justamente esse: lançar uma ideia de crise, começar a propagar isso, baseado em alguns fatos, que não são irreais. Existem problemas acontecendo na economia, na política, no mundo espiritual, mas, na verdade, o inimigo pega tudo isso, multiplica e lança sobre a vida das pessoas, quer sejam pobres ou ricos, quer sejam cultos ou indoutos, quer sejam crentes ou não crentes, para trazer paralisia, para trazer frustração a todos. Porque quando as pessoas ouvem que vem uma crise, então eu já não vou investir, já não vou comprar, já não vou fazer mais aquela reforma que eu ia fazer na minha casa, já não vou isso. E aí tudo começa a entrar num efeito cascata, numa reação em cadeia, onde tudo para. Então, o objetivo do inimigo com as nossas vidas é paralisar tudo, é interromper o progresso, o avanço das coisas, a conquista das pessoas. E qual a base real para esta crise? Vamos refletir aqui sobre algumas coisas. Vou fazer perguntas para vocês. As nascentes e os rios pararam de dar suas águas? A isso, eu quero que você responda assim. Acabou o petróleo que tem debaixo da terra? Eu quero dizer para vocês que quando acharam o pré-sal, fizeram um estudo e descobriram que o pré-sal é um veio de petróleo que tem profundidade, em camadas profundas da terra, ou seja, o pré-sal é uma riqueza muito grande, só que ele é um petróleo que custa caro para poder extrair, porque ele está numa profundidade muito grande, então precisa de muita tecnologia, de muito investimento para poder extrair o pré-sal. Mas ele é um veio de petróleo de 800 quilômetros de extensão. 800 quilômetros de extensão é quase daqui até Brasília. É mais do que daqui a Belo Horizonte. Então, você imagina o que tem de petróleo aí debaixo da terra ainda. A terra está negando seu fruto? Parou a lavoura de produzir? Não, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos, de cereais, tanto é que está aí a nossa presidente saudando a mandioca e comungando com o milho.
E diz ela que a mandioca é a maior vitória do Brasil. Que situação terrível. O sol parou de brilhar? O vento parou de soprar? As usinas eólicas, que são aquelas hélices que trabalham com o vento, tem muitas daquelas construídas, instaladas e paradas. Porque existe suprimento de energia sem que todo aquele investimento que foi feito lá seja utilizado. Então, muitas delas estão desligadas porque não está precisando funcionar. O mar parou de dar peixes? Os bois pararam de engordar e de se multiplicar? O céu parou de dar chuva? Não, está chovendo até no inverno. Outro dia nós tivemos 2 dias de chuva no meio do inverno. Isso não existe, o inverno é a estação seca. Mas mesmo assim o céu está dando a chuva, que é uma promessa de Deus, que é fruto da bondade e da fidelidade de Deus, como disse aqui o pastor Carlos Henrique. Eu te abrirei o meu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. Para quê? Para que você, lançando a sua semente se multiplique, a sua semente traga prosperidade à sua vida. E a última pergunta, Deus se ausentou do seu trono? Não, Deus está firme no seu trono, governando, reinando sobre tudo e sobre todos. Então, de onde vem essa crise? Qual é a base real para essa crise? Nós estamos vivendo uma guerra? Não. Está tendo alguma peste? Não. Está tendo El Ninho? Não, não está acontecendo nada. Então, essa crise é uma crise que começa de forma psicológica. A crise tem a sua origem no mundo espiritual das trevas e se propaga através de uma onda de pessimismo e medo que visa paralisar as relações, as realizações humanas. Amém? A matéria da revista Veja diz, é o prenúncio. O que é prenúncio? É um anúncio, é um pré-anúncio, né? Então é uma profecia maligna. Diga comigo, a crise, os rumores de crise são frutos de uma profecia maligna. O que a gente faz com uma profecia maligna? A gente anula, em nome de Jesus. Amém? Então quero declarar que esta crise não vai tomar a proporção que ela vai tomar, ela não vai durar o tempo que ela vai durar, e ela não vai ter poder sobre a minha e sobre a sua vida. Esse é um decreto de um sacerdote, de um profeta, de um apóstolo, e a igreja diz... Dá um aplauso a Jesus. A crise vem como consequência do pecado e juízo para a vida dos ímpios. E também uma tentativa de abalar a fé e a conquista dos justos. Amém? Então, a crise é um projeto do inimigo contra o homem, porque o diabo não odeia só o homem cristão, o homem crente em Deus. Ele quer destruir o homem de um modo geral. Ele quer fazer perecer também os que são incrédulos. Então, a crise, eu não estou negando a crise. A crise, ela existe, ela pode ser promovida, principalmente se a gente acreditar nelas, principalmente se nós ficarmos abrigando esse tipo de pensamento e de sentimento no nosso coração. Amém? E Deus está hoje nos dizendo que nós não devemos temer, nem recuar, nem nos deixar paralisar na nossa vida, na nossa chamada espiritual, no nosso buscar a Deus, no nosso trabalhar em busca de dar bom sustento à nossa família, nem tampouco realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos de conquista, porque esse é o tempo favorável para isso. Amém? Mas nós devemos o quê? Confiar em sua palavra, que nos mostra que Deus nos protege e nos prospera até no meio das crises. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas e de povos que prosperaram no meio da crise. Amém? As crises são para o mundo e não para nós, os filhos e servos de Deus. Porque Deus faz com que a sorte do justo, diga, a sorte do justo,
seja diferente da do incrédulo. Uma é a sorte das pessoas do mundo. Tais e tais coisas é o que Deus permite acontecer na vida dos incrédulos, na vida das pessoas que estão lá no mundo. Mas outras coisas e outra sorte é aquela que é promovida por Deus para o justo. Deus nos guarda. Deus nos protege. Por quê? Porque Deus é um pai de amor e Ele é um pai todo-poderoso. Qual é o pai que não protege os seus filhos? Qual é o pai que não procura dar o melhor aos seus filhos? Quem você trata melhor? A quem você cuida com mais carinho e zelo? A quem você presenteia mais? Os seus filhos ou os estranhos? É lógico que são seus filhos. Não precisa ninguém responder, porque a resposta é a mesma de todos. Então, as crises são para as pessoas de fora. E nós temos que ter isso claro dentro de nós, porque o que vai resistir a essa pressão externa, ao que vem de fora, querendo colocar medo, querendo nos fazer acreditar que vamos ficar sem recursos, sem provisão, sofrendo, passando necessidade, ficando desempregados, como já está profetizando aqui a capa da Veja, o que vai resistir a tudo isso é a nossa fé. Qual é a fé que vence o mundo? E as ideias do mundo e a malignidade que existe no mundo? É a fé que crer ser Jesus Cristo o Senhor. Tem alguém aqui que tem essa fé? Então você está guardado da crise. Então você será livre do mal. Quantos recebem? Dê um aplauso aí a Jesus. Olha aqui alguns exemplos bíblicos de que Deus faz a sorte do justo ser diferente da do ímpio. Gênesis 18, 26, é lá o momento em que a impiedade, a malignidade que existia em duas cidades, Sodoma e Gomorra, estava tão grande que Deus precisou vir trazer a consequência daquele pecado todo que havia de imoralidade sexual naquela cidade. A ponto de que, quando Deus desce, acompanhado por mais um anjo para destruir a cidade, os homens da cidade querem ter relações sexuais com o anjo. Para você imaginar, para você perceber o nível da perversidade que existia naquele lugar. Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei a cidade toda por amor deles. Então preste atenção. Por causa de 50 pessoas tementes que houvesse na cidade, é Abraão que está perguntando, porque ele estava indo na direção de Sodoma para tirar de lá o seu sobrinho Ló. E ele pergunta: Senhor, se houver ali naquela cidade 50 justos, o Senhor vai destruí-la? Não, se tiver 50 justos, eu poupo a cidade inteira por causa dos 50 justos. E Abraão começa a baixar, ele pergunta: e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? E o Senhor vai respondendo, até chegar em 10. Se tiver 10 pessoas justas ali, eu poupo a cidade. Mas não tinha. O único justo que tinha ali era Ló. E por causa disso, quando saiu Ló e a sua família, que foi poupada por causa da justiça de Ló, poupada em termos, né? Porque a sua esposa acabou perecendo, fruto da influência toda que ela tinha recebido na cidade. Ela recebeu uma ordem de não olhar para trás, e ela olhou para trás, e aí ela se tornou uma estátua de sal. Mas Ló e as suas filhas conseguiram escapar da cidade. E Deus disse: se houver ali 10, eu não a destruirei por amor dos 10. Então, Deus muitas vezes preserva as coisas, Deus preserva o mundo por causa de você, que é justo. Muita coisa má, muita coisa que o diabo quer fazer, ele não pode fazer porque Deus impede por sua causa. A sua presença dentro de um ônibus significa segurança para esse ônibus, a sua presença dentro de um avião significa segurança para esse avião. O seu trabalhar numa empresa significa saúde para aquela empresa, porque aonde os filhos de Deus vão, a bênção de Deus vai atrás deles. Então, nós somos esse sal da terra. Nós somos luz para esse mundo. E nós temos que entender que porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, Deus não vai nos punir juntamente com os ímpios. Muito pelo contrário. Deus criará maneiras
para punir o ímpio, porque o ímpio será punido, o incrédulo e o mal será punido, mas o justo será poupado. Amém? Se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei a cidade toda por amor deles. Amém? Provérbios 10, 30. Olha o que está escrito. O justo, tem algum justo aqui? Amém. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra, ou seja, os perversos não permanecerão na terra. Amém? Olha outro, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então, o pecado, a perversidade, a maldade de Satanás traz consequências sobre os ímpios, traz juízo sobre a terra, traz problemas que certamente afetarão a muitos, mas no meio de tudo isso, o justo poderá passar até por algum tipo de aflição, mas ele vai ser livre dela. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Se você chegou aqui hoje com o coração aflito por causa de qualquer coisa, de qualquer situação na sua vida pessoal, emocional, familiar, profissional, material, eu quero te dizer, perseverem em buscar a face de Deus. Perseverem em viver na presença de Deus e buscar santidade. Perseverem em manter a sua fé e a sua aliança com Deus através da obediência aos princípios de Deus, porque Deus vai te livrar dessa aflição que você se lembrou dela aí no seu coração quando eu falei. Quantos creem, quantos recebem? Então dá um aplauso a Jesus. Diga comigo, a crise é uma má notícia. A crise é uma má notícia preparada, má, né? Que depois se diversifica, então são muitas más notícias, propagada pelo maligno, que quer angustiar pelo espírito do medo. Diga comigo, o medo é um espírito maligno, que precisa ser vencido. Amém. Então veja bem, o maligno faz isso, ele usa essa má notícia, propaga isso através da mídia. Por que essa crise está aí estampada nas capas das revistas? Porque eles não têm outra coisa melhor para falar. Eles precisam vender revista, eles precisam vender notícia. Então, se a notícia do momento, se a notícia que as pessoas estão temendo é essa daí, vamos colocar essa daí, vamos multiplicar isso aí, né? E isso faz o quê? Com que venha um espírito de medo, tanto para punir os ímpios, como para abalar a fé dos justos. Mas qual é a resposta da Bíblia para isso? Salmo 112, 7. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias. Quando nós ouvimos más notícias, notícias de crise, notícias de escassez, notícias de enfermidades, está tendo o ebola lá na África, está tendo isso e está tendo aquilo, o ISIS vai chegar aqui no Brasil, tal e tal. Nós não devemos ter medo. Amém? Por quê? Porque o homem que confia ao Senhor, que confia no Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias, ele não vai ser abalado pelo medo, ele não vai abrigar medo no seu coração quando ele ouvir más notícias. Por quê? A Bíblia diz, porque o seu coração é firme e ele confia no Senhor. Se eu confio em Deus, é nessa hora que a minha fé vai ter realmente valor na minha vida. Porque nessa hora eu vou dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que a assolação, o medo, a crise vai acontecer na vida dos ímpios. Mas Deus faz diferença entre o ímpio e o justo. Então nessa hora eu serei protegido. Assim como Deus livrou os filhos dos filhos de Israel, no momento em que o anjo da morte veio sobre o Egito, trazer mortandade sobre todos os que estavam no Egito, até os primogênitos dos animais morreram. Os filhos de Deus, os filhos de Israel, eles foram protegidos. O anjo da morte passava por cima das casas. E é daí que vem o nome Páscoa, porque Páscoa é derivado de um radical, de uma palavra que quer dizer Passover, passar por cima. Amém? Então, a crise existe? Existe, mas ela vai passar por cima.
porque o sangue do Cordeiro guarda a tua vida e te livra de todo o mal. Quantos se alegram com isso? Dá um aplauso aí a Jesus. Então não tenha medo, não tenha medo. Eu acho que é muito importante a gente ficar muito atento àquilo que Deus está falando quando uma palavra está sendo lida. Eu não sei se vocês prestaram atenção na palavra de Ageu, que foi lida na hora da oferta, lá no culto do fruto fiel. O que a palavra fala ali? Não temais, trabalhai, subi ao monte, edificai a casa, porque dela me agradarei. Ou seja, Deus está falando, não tenha medo, porque eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho projetos através da sua vida. Então eu vou manter o teu sustento, eu vou colocar sementes nas suas mãos, eu vou abençoar o seu trabalho, eu vou te preservar no meio da crise. Para quê? Para que você possa fazer se cumprir a minha vontade. Amém? A expressão não temas, ela está escrita na Bíblia 365 vezes. Tem 365 não temas na Bíblia. Sabe para quê? É para você se lembrar cada dia do ano de que você não deve temer nada, porque Deus é com você. Amém? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É no meio da crise, é no vale da sombra da morte, é na hora da dificuldade, é na hora da alegria. O Espírito de Deus, Ele habita no nosso meio, Ele é conosco, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade isso? Então eu preciso alimentar o meu espírito com fé e não com medo, porque o medo é o contrário da fé. Quem teme está pecando no fato de não crer em Deus. Quem está temendo coisas más para si está pecando, porque está temendo ao mal e não está confiando na bondade de Deus, na presença do bem na sua vida. Deus é com você, então nenhum mal vai te sobrevir. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Mal nenhum te sucederá. É a promessa de Deus para conosco, não é? Então, o justo, ele não vive com medo. O justo vive pela fé. Está escrito lá, o meu justo viverá pela fé. E pela fé, ele experimenta o livramento, a proteção e a provisão de Deus em todo o tempo, se ele praticar a justiça de Deus. O justo não é só aquele que é lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, o poder que há no sangue de Jesus traz sobre a nossa vida o princípio espiritual, o benefício espiritual, que é a justificação. Aos olhos de Deus, deixamos de ser incrédulos, ímpios e maus, e passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser pessoas justificadas em relação ao seu passado de pecado. Mas não é justo só aquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, é justo também aquele que vive na prática da justiça. Isso é muito importante. Nós sabemos que o antídoto das crises é a nossa fé. O antídoto das crises é nós permanecermos na presença de Deus. O antídoto das crises é nós obedecermos a palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando eu tiver que me esforçar em fé, quando eu tiver que, no meio da dificuldade, eu semear, eu obedecer, eu trabalhar, eu me esforçar, Deus vai fazer através dessa minha postura de fé, de confiança nele, Ele vai fazer a minha sorte ser diferente da sorte dos ímpios. Então, como é que a gente atravessa as crises? Sejam elas de qualquer ordem. Eu estou pegando aqui a crise econômica porque é moeda corrente, é a notícia do momento. Mas eu estou falando de uma crise no casamento, eu estou falando de uma crise familiar, com filhos, com marido. Eu estou falando de uma crise profissional, de uma crise emocional. Você está abalado com alguma coisa, você está com medo de alguma coisa, você está aflito com alguma coisa, ansioso, preocupado, deprimido. Qual é a melhor maneira de enfrentar essas crises todas? Confiando em Deus desde o coração e ficando na presença de Deus. Buscando a face de Deus, mantendo a comunhão com o corpo de Cristo. Eu cheguei na Igreja Renascer, foi a primeira igreja que me levaram, os que me consolidavam, me levaram para a Igreja Renascer em Cristo, aqui na Lins de Vasconcelos. Eu aceitei Jesus numa reunião de homens de negócio,
como a rede de empresários que nós fazemos, e aí nos levaram, no dia seguinte, aquelas pessoas que me levaram ao jantar lá da Associação de Homens de Negócio, me levou à igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E eu me lembro que o apóstolo Estevão Hernandes, ele falava uma coisa. Ele dizia, os filhos de Deus, para poderem entrarem no reino, ganharem estabilidade no reino, e possuírem, conquistarem as vitórias do reino, eles vão passar por muitas lutas. E são lutas espirituais, lutas que têm o seu pano de fundo espiritual. E ele dizia, luta espiritual não se passa sozinho. A pior coisa que pode acontecer quando você está com uma crise, com uma luta, com um problema, é você se isolar. É você se afastar da igreja. É você ficar longe de Deus. Não adianta se revoltar contra Deus, porque Ele não é culpado das crises que você possa estar vivendo. Ah, mas não foi Deus que permitiu? Foi. Muitas vezes Deus tem que permitir coisas difíceis na nossa vida para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos desenvolver os atributos dEle, para que Ele possa provar a nossa fé, para que Ele possa ver se a gente confia nele ou se a gente confia só em nós mesmos. Então, o que eu devo fazer? Eu devo acreditar que existe um Deus bom, que me ama, que é um Pai e que não vai me deixar faltar nada, que não vai julgar minha causa e a minha sorte junto com o ímpio. Não, Ele vai fazer distinção entre você e os que estão praticando o mal, porque você está aqui na presença de Deus buscando o bem. Porque você está aqui adorando a Deus, porque você está aqui procurando a face de Deus. Deus não vai ser insensível, Deus não vai estar alheio a esse ato de fé seu. Deus honra tudo, queridos. Deus honra a fé. E é nessa hora que vale a pena ser crente. Porque tem horas que está tudo bem, e as pessoas falam, você está indo lá na igreja, para quê? Mas quando a gente está buscando a face de Deus, quando a gente tem uma vida com Deus, a nossa vida espiritual, que é a base de tudo, ela é firmada na rocha. Amém? E podem vir as crises. A palavra diz que quando uma casa está firmada na rocha, podem soprar sobre ela os ventos, podem vir contra ela as ondas, pode dar até um terremoto, mas os alicerces firmados na rocha vão fazer com que aquela casa permaneça. E essa é a tua história, essa é a tua sorte, esse é o teu testemunho de que você é uma pessoa firmada em Deus, que você é uma pessoa alicerçada em Jesus Cristo, que vive pela fé, e que por viver pela fé, será poupado de todo mal e resistirá a todo mal quem crê e quem recebe. Dá um aplauso aí a Jesus. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, não é aquela fé só de boca, não é aquela fé só, vai com Deus, graças a Deus, Deus te abençoe. Não, é uma fé que crê mesmo, é uma fé que está pronto para as provas, para as lutas, para as tribulações em Deus, confiando nele sempre, louvando a Ele sempre. Quando a gente vive essa fé, nós recebemos o livramento, a proteção, a provisão de Deus em todos os tempos, tanto nos tempos de vitórias e de celebrações, quanto nos momentos de crise. Amém? E o que nós devemos fazer? Manter a nossa postura, de buscar a face de Deus, de orar, de crer, de fazer a obra de Deus, de semear a semente da sua palavra, de glorificar Deus através da nossa vida material, de não parar de semear, mesmo quando vem as notícias de crise, porque existe um outro exemplo aqui de um homem que foi não só poupado da crise, como foi abençoado no meio da crise. É o famoso exemplo de Isaac, quando em Gênesis 26, de 1 a 14, Isaac, no meio de uma crise, que era uma grande seca, essa crise era real, essa crise ela tinha um motivo terreno, havia uma seca na terra, e era uma seca tão grande a ponto de existir fome. Então Deus fala para ele, vai para um outro lugar chamado Gerar, e vive ali, habita ali, porque ali eu vou te abençoar, e depois eu vou até entregar aquela terra nas suas mãos, por conta da promessa da aliança que eu fiz com seus pais. E Isaac obedece, crê na palavra do Senhor, e ele faz o quê? Ele vai, e numa terra árida, numa terra seca, porque você vai ter a oportunidade de ir a Israel comigo, e você vai ver que Israel é um milagre agrícola. Israel é o fruto de uma profecia, onde Deus diz que faria da terra seca, do lugar árido, um jardim regado, né?
Quando você anda pela terra de Israel, você não entende como é que Israel pode ser um exportador de frutas para o mundo inteiro. Mas é a bênção de Deus sobre aquele povo, que capacita aquele povo a desenvolver tecnologia, a irrigar aquela terra que parece pedra. A terra de Israel parece que é pedra, né? Não parece terra, não é essa terra fofinha, essa terra úmida, essa terra fértil que é aqui no Brasil que a gente vê. Passa por aí, tem um campo arado assim, aquilo chega a brilhar de tão bonito que é, né? A terra é marrom, tem terra vermelha, tem vários tipos de solo, e a gente sabe que a terra do Brasil é uma terra muito fértil. A terra de Israel é deserto, você anda lá no meio dos lugares, você vê só deserto, pedra, por todo lado, pedra, 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 pedra. Mas Deus disse para ele, planta nessa terra, porque eu vou te abençoar. E Isaac creu. Isaac não riu, Isaac não falou, Senhor, não dá, é muito difícil. Não, ele creu, ele se esforçou, ele obedeceu e plantou. E a palavra diz que ainda naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais o que ele tinha plantado, porque Deus o abençoava. Então, mais uma vez, é uma pessoa que no meio da crise, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus, permanecendo na presença de Deus, foi abençoado e distinguido por Deus da sorte dos ímpios. Ali em volta existiam muitos ímpios, os povos chamados filisteus. E diz que a prosperidade de Isaac era tão grande, através da lavoura, através da multiplicação que Deus fez no rebanho dele, porque ele tinha ovelhas, ele tinha gado, ele tinha bois, e o que aconteceu? Diz que os filisteus tinham inveja dele. As pessoas vão olhar para você e vão ver a sua prosperidade no meio da crise e vão dizer, o que você faz? As coisas estão tão difíceis para mim, como é que você está aí bem? Como é que você está suprido? Como é que você está em paz? Como é que você está feliz? Como é que você está sorrindo? E as pessoas não vão entender isso e elas vão ter até inveja de você. Quem recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. A Bíblia diz, enriqueceu-se o homem, ficou riquíssimo, pois o Senhor o abençoava. Diga, Senhor, que no meio da crise, a bênção do Senhor, a qual enriquece e não traz consigo dores, ela alcance a minha vida, para que eu seja distinguido no meio dos ímpios, e desta forma o teu nome seja glorificado através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Então, nesse momento, quando a gente entra nessa dimensão de fé e a gente realmente crê que Deus olha para nós e Ele olha por nós e Ele opera através de nós, nessa dimensão da fé, acontece um desligamento, onde eu posso tranquilamente me desligar das preocupações dessa vida, desse mundo. E eu entendo que quem governa a minha vida é Jesus Cristo. A minha vida é movida, a minha vida é suprida, a minha vida é abençoada, a minha vida é protegida por algo invisível, mas real, que é o Espírito de Deus, o trono de Deus, a graça de Deus derramada sobre mim. Amém? Quem governa a nossa vida não é a Dilma, nem o PT, nem o dólar, nem a bolsa de valores, se ela sobe ou se ela desce. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos daquele que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Amém? E Ele olha por nós, e Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem governa as nossas vidas é o Senhor. E a palavra dele assegura que a sorte dos justos e dos servos de Deus é diferente da dos incrédulos. Agora sim, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 65. Olha que coisa tremenda. São vários versículos, são várias falas do Senhor que distinguem claramente os ímpios, os maus, dos justos, dos que creem, dos que procuram ser bons.
Isaías 65, do versículo 11 ao 14. São 4 versículos. Os 2 primeiros falam dos ímpios, dos incrédulos. Os 2 últimos falam dos justos. Olha o que está escrito aqui, ó. É Deus que está falando isso. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, está falando do ímpio, daquele que não crê em Deus, daquele que se aparta de Deus. Que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa fortuna, e misturais vinho para o Deus destino, porque tem gente que o Deus delas é o dinheiro. Elas não se importam com o Deus vivo, o Deus espírito, o Deus criador. Elas só se preocupam com as coisas materiais. Quando vem esses rumores de crise, essas pessoas quase morrem de medo. Essas pessoas param tudo, essas pessoas se escondem dentro de casa, essas pessoas querem guardar o dinheiro debaixo do colchão. Elas não sabem o que elas fazem, elas perdem o sono. Por quê? Porque são servos da deusa fortuna. São adoradores de Mamon. Para vós, os que preparais mesa para a deusa fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Muitos desses acham que eles foram destinados à riqueza e ao sucesso. E outros acreditam no destino como motivo da sua calamidade. Eu não vou para frente porque o meu destino é sofrer, o meu destino é não ter nada, meu destino é ser pobre, meu destino é tudo que eu ponho a mão não dá certo, tudo que eu faço fale. Isso daí é o que muitos chamam lá no mundo de karma. E eu digo para você, karma lá, meu irmão, isso não é verdade. Então, ele diz, também vos destinarei a espada. A espada aqui, não pense na espada que mata, não, tá? Não é a espada da guerra, é a espada da palavra. E todos vós vos encurvareis à matança. Por quê? Porque o ímpio será condenado pela palavra, que diz que ele tem que crer. A Bíblia diz, quem não crê já está condenado. Quem condena? A palavra. A palavra de Deus que está escrita, que foi escrita para todos. Amém? Também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis à matança. O pastor Carlos Henrique falou uma coisa interessante aqui. Ele diz, a lei de Deus, ou a lei dos homens, ela existe, você crendo nela ou não. Você sabendo que ela existe ou não. Então, os ímpios também serão julgados pela palavra de Deus. Mesmo dizendo, eu não acredito nisso. Não tem nada a ver com isso. Mas no fim de tudo vai ter. Porque a palavra de Deus é para todos. Amém? As leis de Deus vão incidir na vida de todos, tanto os incrédulos quanto os que são crentes. Na vida dos crentes, para justificá-los, para libertá-los, para justificá-los diante de Deus. E na vida dos incrédulos, para condená-los ao juízo eterno. É sério isso. Também vos destinarei a espada, versículo 12. E todos vos encurvareis à matança, a morte eterna, né? Porquanto chamei e não respondestes. Quem aqui é líder de célula? Quem aqui é evangelista? Quem aqui convida pessoas para ir na célula? Você convida a pessoa, ela não vai. Você fala de Jesus, ela dá de ombros. Você fala de Jesus, ela fala, tá bom, um dia eu vou, eu não estou preparado ainda. Né? Só que antes dela ficar preparada, chega a morte, que bate na porta das pessoas sem que elas saibam que dia ela vai chegar. A pessoa sabe que dia ela vai morrer? Não sabe. Como diz o pastor Cláudio Duarte lá, você pode ser o próximo, chamado na fila. A próxima senha pode ser a sua. Está amarrado, em nome de Jesus. É isso que eu sei que você está com vontade de falar. Você vê que eu estou numa conexão espiritual com você tão grande que eu sei até os seus pensamentos. Mas vamos continuar aqui, é brincadeira. Ninguém vai ser chamado agora não, porque a gente tem que ganhar muitas vidas para Jesus, amém? Vamos dar um aplauso a Jesus. Senhor, essa decisão é sua. Essa decisão é sua. Mas nós queremos ficar aqui. Mais um pouquinho, para a gente poder te servir aqui e glorificar o teu nome nessa terra. Em nome de Jesus. O Senhor é soberano. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes,
Falei e não atendestes. O homem incrédulo, ele é desobediente, ele não atende à lei de Deus, ele não obedece os princípios de Deus. Mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Os homens que estão no mundo, eles escolhem caminhos, eles definem para si estilos de vida, nos quais eles são livres para viver. Deus não impede ninguém de pecar. Deus não impede ninguém de usar drogas, nem de vender drogas, nem de se prostituir, nem de aviltar o seu corpo, em contrariedade à palavra de Deus. Mas todos um dia vão prestar contas diante de Deus por terem escolhido aquilo em que o Senhor não tinha prazer. E aquilo no qual Deus tem prazer está descrito na palavra. Então também ninguém vai poder alegar naquele dia desconhecimento. Foi anunciado a todos, foi pregado a todos. Aí vem a parte dos justos. Então, ele está dizendo, os ímpios vão sofrer juízo por causa da sua maldade, da sua incredulidade. A incredulidade de dizer, alguém morreu por você para que você seja perdoado. E a pessoa rejeita isso, a pessoa não quer isso. Ela dá de ombros, ela vira as costas e despreza o sacrifício de amor feito por Jesus na cruz. Não tem como Deus salvar uma pessoa que faz assim. Amém? Mas agora vem a sorte dos justos, que é a sua sorte. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecerei fome. Você vai comer e vai comer o melhor dessa terra. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Nós temos direito, acesso à água da vida. Jesus, na festa dos tabernáculos, ele pregou a seguinte mensagem: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Amém? De graça, sem pagar nada. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonheis. Ó, como vale a pena servir a Deus. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Vamos cantar uma música alegre aqui, pastor Benito. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivarei pela angústia de espírito. Amém? Então está muito claro através dessa palavra que uma é a sorte dos ímpios, outra é a dos perversos. Salmo 1, 5. Amém? A pior crise não é a crise financeira, é a crise do espírito. E hoje nós vivemos num mundo onde há muitas pessoas angustiadas, vazias, sofrendo, sem esperança para o seu futuro, sem encontrar uma saída para a sua própria vida. E tudo isso é fruto de uma única coisa: a separação espiritual em relação a Deus. As pessoas que estão assim é porque elas estão ainda distantes de Deus, desconectadas de Deus. Mas o coração de Deus não está fechado para elas. E à medida em que elas decidirem crer em Jesus, à medida em que elas decidirem buscar a Cristo e se entregarem a Jesus, Deus vai libertá-la das crises, da principal crise do ser humano, que foi a separação de Deus. O pecado trouxe morte ao espírito do homem. Quando o homem pecou, o seu espírito morreu, e quando o seu espírito morreu, ele ficou separado de Deus, vivendo com alma, vivendo com coração, vivendo com carne, né? Fisicamente está vivo o homem, mas espiritualmente morto, o homem que não confia em Deus, o homem que não crê em Deus. E o que acontece com esse homem? Ele sofre, porque todos os males, eles começam no mundo espiritual, mas também todo bem, todo perdão, toda salvação vem do mundo espiritual através de Jesus Cristo. Então, olha o que diz Provérbios 11, 21. É o último versículo lido nessa manhã. O pecado, evidentemente, não ficará sem castigo. Tem algumas versões que diz o mal, né? Não ficará sem castigo. Mas a geração dos justos será livre. Você é livre da condenação do pecado. Você é livre das crises engendradas, trazidas pelo diabo. Em nome de Jesus, você deve crer nisso.
Porque o simples fato de você crer nisso, de você caminhar na direção de Cristo, é o suficiente para fazer da sua vida uma vida de paz, uma vida livre das crises de angústia, de tristeza, de carência, de miséria mesmo. A miséria, a pobreza, a ruína, ela é consequência do pecado e da separação de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos abençoa. Ele muda a nossa sorte, trazendo sobre a nossa vida prosperidade espiritual, emocional e material. Então, Deus é quem nos livra das crises. A crise da angústia, da tristeza, da carência, da necessidade, as crises internas e externas. Amém? E como isso é feito? Quando nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Eu sei que hoje tem pessoas aqui que estão vindo aqui pela primeira vez e eu quero fazer um convite a vocês, dizendo: todas as crises são encerradas, elas cessam quando nós recebemos dentro de nós a luz, a vida de Deus. Quando nós cremos em Jesus como Senhor das nossas vidas, como aquele que ressuscitou de entre os mortos, e nós confessamos a Ele como o Senhor das nossas vidas, a partir daquele momento, as crises começam a ser transformadas em vitórias. E nesse processo eu só preciso me manter na presença de Deus. Eu preciso buscar a Deus de verdade, com todo o meu coração, não tendo áreas na minha vida onde existam reservas, mas me entregando ao amor, ao cuidado de Deus, à adoração a Deus, porque fazendo isso, Deus vai removendo da minha vida todas as crises. Então quero fazer esse apelo, e depois eu quero orar pela igreja, para que Deus realmente nos guarde, nos poupe de toda crise espiritual, emocional e até mesmo material. Eu estou emitindo aqui, segundo a confiança que eu tenho em Deus, de que se o mundo vai estar vivendo dificuldades no meio de uma crise, você vai estar vivendo conquistas, alegrias e prosperidade na sua vida espiritual, emocional e material, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas antes eu quero oferecer a oportunidade de um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, eficaz e transformador, aquelas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. E quero dizer, Deus quer pôr fim à sua crise interna, a sua crise externa, a crise na sua alma, a crise no seu coração, a crise na sua família, a crise nas suas finanças. O nosso Deus é um Deus especialista em transformar o mal em bem, a tristeza em alegria, a morte em vida. Então, se você quer isso para você, faça comigo essa oração. Feche seus olhos aí onde você está. A igreja interceda por aqueles que estão aqui pela primeira vez. Fique em espírito, orando por essas pessoas, abençoando a elas, com uma experiência viva e real com Deus, através do Espírito Santo. Faça comigo essa oração, você que está aqui pela primeira vez. Se você quer ter uma experiência real com Cristo, se você quer receber o perdão, a salvação, o amor, a transformação que só Jesus pode dar, você precisa autorizar Ele a entrar no seu coração. Você precisa pedir para Ele derramar o perdão e a salvação sobre a sua vida. A partir daí Ele vai cuidar de você. Ele vai revelar a você o amor, a graça dEle. Feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, hoje eu posso crer que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor é aquele que, após morrer na cruz por minha vida, o Senhor ressuscitou de entre os mortos por ser Filho do Deus vivo. Hoje eu abro para Ti, Senhor Jesus Cristo, o meu coração e Te recebo como o único Senhor da minha vida, como aquele Senhor que vai escrever o meu nome no livro da vida, desde agora e para sempre, e vai fazer a minha vida abundante aqui na terra também, em nome de Jesus. Pai Celestial,
que o Teu Espírito Santo habite completamente e soberanamente o meu ser, fazendo de mim, a partir de hoje, uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.